Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Hormocast, um podcast que tem a proposta de discutir as terapias hormonais, o uso correto, ético dos hormônios, principalmente com foco nos implantes, que é uma coisa que a gente vai debater bastante. E nesse primeiro episódio, eu tenho aqui como convidado o Dr. Frederico Maia, que é médico endocrinologista titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre e doutor pela Unicamp. Também tem uma experiência grande clínica com terapias hormonais e com os implantes hormonais. Quem também vai participar aqui do Hormocast, praticamente de todos os episódios, é a Thaís, que é farmacêutica, diretora técnica do grupo terapêutica. Também tem uma vasta experiência de muitos anos na área das terapias hormonais. E eu sou Igor Padovese, ginecologista. Tenho minha formação pela USP, hoje sou doutorando pela Unifesp, numa outra área das cirurgias íntimas, que é uma outra área que eu atuo bastante, mas também tenho uma vasta experiência de consultório com terapias hormonais, principalmente em mulheres na menopausa e com os implantes. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco do cenário dos implantes hormonais no mundo, o contexto, algo sobre as polêmicas, que no segundo episódio a gente vai aprofundar um pouco mais. E eu queria começar perguntando, então, para a Thaís, como é que Thaís, essa coisa dos implantes hormonais? Porque muita gente acha que é uma modinha, né? Que de repente surgiram os implantes hormonais, enquanto é algo que já existe no mundo há bastante tempo. Eu queria que você começasse comentando sobre isso. Perfeito. Primeiro, prazer por estar aqui, Igor. É um privilégio estar aqui com vocês e discutindo um tema tão em evidência hoje em dia, né? Está muito evidente as terapias hormonais, os implantes hormonais, mais ainda como você mesmo disse. Vamos lá, vamos contar uma historinha sobre os implantes hormonais, né? Não é uma coisa nova, não é uma coisa de novidade. Ela pode ser polêmica hoje, mas não é novidade. Os primeiros relatos que a gente tem de implantes hormonais, ali em meio científico, é em 1938. Então, desde os anos 30, os implantes hormonais vêm traçando aí algumas publicações, traçando alguns estudos em termos da testosterona, mesmo o estradiol, tá? Principalmente testosterona. Só que assim, foi traçando os estudos, a indústria não viu aquilo como importante, e ali em meados de 1990, onde teve um advento de terapias hormonais, porque aí cresceu a terapia hormonal no mundo todo, né, com mais evidências científicas em terapias hormonais, o implante ficou mais em evidência. E aí sim veio uma produção evidente do Testopel, que é um produto da indústria farmacêutica. Depois até o Frederico pode falar melhor do que eu sobre o Testopel especificamente, e o Ricelli, que é o estradiol. Então, eles tiveram ali sua entrada na indústria farmacêutica, dando um embasamento para essa via de administração. E muita gente não sabe que o Rizelli existiu no Brasil, né? Existiu no Brasil. Até os anos 2013, mais ou menos, Igor. O Ricelli e o Testopel até 2003 produzia normalmente. Aí, ali em 2013, existe uma fusão da indústria farmacêutica, da Oregon com a Schering Plug, ali fundiu, pararam de produzir em um determinado momento. Tá? Então, teve esse gap. Mas a forma farmacêutica, que é o implante hormonal, que é uma substância sólida, produto estéril, ele foi descrito em 1930. Então, ele vem sendo descrito. E o que vale ressaltar? Com o advento dessa forma farmacêutica, né, desse crescimento, as grandes literaturas científicas, tipo Codex, Pharmaceutical Codex, Farmacopeia Americana, Farmacopeia Brasileira... Literatura da área farmacêutica, né? É importante explicar isso, porque o médico não conhece isso. Essas literaturas são as literaturas que são os carros-chefes, os registros-chefes da indústria farmacêutica. Né? No mundo. Então, tem Farmacopeia Britânica, Farmacopeia Americana, Farmacopeia Europeia, Codex, Martindale, que é o Drugs, é a descrição de drogas, né, dos compêndios, está ali descrita. Os implantes hormonais estão descritos em todas essas... Isso é muito importante reforçar. Todas essas literaturas certificadas a nível mundial, descritas por os órgãos, muitas vezes reguladores ou não, mas elas estão descritas ali. E elas estão descritas isso lá em 2000. Né, e foram inclusas no ano 2000. Ou seja, são desde os anos 30 descritas, mas inclusas nessas literaturas básicas, assim, e muito, muito importantes, que é o que baseia todo o mercado farmacêutico. Está descrito ali. Então, não é de novidade, não tem nada. Tá? Perguntar para o Fred em relação ao Testopel, que também muita gente, principalmente aqui no Brasil, não conhece, não sabe o que é. Explica então, Fred, para a gente o que é o Testopel, desde quando ele existe, a importância dele dentro dessa discussão dos implantes hormonais.
Esse cenário ele é importantíssimo, né, para a gente clarear, porque parece que é tudo novidade, né? Então, e a gente vê que não. A gente entende que a terapia hormonal ela vem evoluindo, né, ao longo dos anos, mas a gente tem, desde 1938, como a Thaís chamou a atenção, né, o advento do primeiro implante hormonal, foi uma das primeiras formas de testosterona disponíveis, né, e em 1972 a gente tem a aprovação pelo FDA, né, o órgão americano, né, com o Testopel sendo aprovado desde então. 1972. Nós estamos falando de mais de 50 anos. Então, ou seja, né, não é novidade de forma alguma. Então, sim, o FDA aprovou com base nos estudos, né, da época, e aí a gente tem um hiato entre essa aprovação e a produção efetiva, né, e comercialização efetiva desse Testopel. Então, realmente, em 2008, eu acho que a Thaís pode até comentar um pouquinho depois a respeito disso, né, a gente tem esse hiato de produção. 2008 para cá que realmente ele entra com força novamente no mercado. E aí a gente tem uma série de publicações, né, desde então, que vão justificando e estudando e entendendo cada vez mais esse mecanismo de ação, os picos, as vantagens, desvantagens, né, que vão trazendo essa terapia como mais um arsenal, né, para que a gente possa utilizar nos pacientes em reposição hormonal. É um ponto muito importante de esclarecer. Então, a testosterona na forma de implantes subdérmicos é o que hoje tem mais evidências, né? Tem estudos, não são recentes, são estudos antigos. Existe o Testopel no mercado americano, FDA approved, né? On label. E isso traz muitas informações relevantes para a gente, né, em terapias hormonais. Sim. E, mais uma vez, reforçando que não é algo novo, né, Thaís? O que acontece, Igor, também, é que quando houve essa fusão do mercado de indústria farmacêutica, que o Testopel recuou em algum momento, a farmácia de manipulação, o compounding, né, porque aí é um domínio americano, né, a maior porcentagem é domínio americano, o compounding viu como uma oportunidade de mercado. Falou, opa, a indústria parou de produzir, as pessoas precisam. Chegou uma situação dos médicos ficarem meio desesperados, porque as pessoas que fazem o uso do implante da forma adequada colhiam muitos bons resultados, né, evidenciados, e falou, nossa, e agora o que nós vamos fazer? Então, o mercado magistral, o compounding, ele foi atrás de produzir aquilo que estava faltando no mercado e de uma forma muito bem apropriada e começou a produzir os implantes hormonais e aí houve o advento dos implantes hormonais na forma manipulada. Lembrando que o compounding é o termo em inglês de manipulação. Produto magistral é o termo americano, mas foi dali que veio os primeiros ali, que surgiu depois dessa parada aí do Testopel, e aí a farmácia de manipulação se apropriou, como se apropria, né, porque hoje, enfim, tem tecnologia para isso, se apropriou dessa produção aí e começou esse advento desse crescimento dos implantes hormonais, dessa forma farmacêutica do Testopel. Né? E aí, enfim, a gente até mais para frente pode falar sobre isso, mas da forma farmacêutica, implantes hormonais bioabsorvíveis hormonais. Tá? Perfeito. Acho que queria aproveitar esse gancho e falar um pouco do cenário dos implantes hormonais no mundo. Nos Estados Unidos, acredito que a maior empresa, a Biote, no site deles hoje diz que eles têm, nos Estados Unidos, 7.100 médicos treinados, certificados, atuantes com implantes hormonais, que lá são compounded também, né? Ela é uma indústria magistral. E eles registram mais de 4 milhões de inserções. Tem um estudo deles de 2 milhões e 100 mil inserções de implantes, que depois eu vou comentar também, que é muito interessante. E a Biote é de 2012, então a gente está falando de 12 anos de existência. É algo recente. A Sotopel, que é uma marca americana que também chegou aqui no Brasil, vamos falar sobre isso, também participou muito desse boom que existiu em relação aos implantes hormonais absorvíveis no Brasil. Eles dizem ter hoje mais de 2.400 médicos certificados no Brasil. E eu queria perguntar para a Thaís se você tem um pouco de dados da dimensão desse mercado no mundo, em outros países. Tá. O que acontece? O grande mercado magistral é americano. 35% do mercado está nos Estados Unidos. Quando a gente fala especificamente de implantes hormonais, existe ali, até na instituição de farmacêutico compounds, né, que existe ali uma instituição que ele fala que o advento dos implantes hormonais da forma magistral, ela tem crescido na ordem de 6,7 ano, tá? Isso é 3,5 a nível americano, 6,7 a nível Brasil, tá? Então, o Brasil realmente ele está se destacando aí para esse crescimento, até porque
chega lá primeiro, até pela cultura, que, enfim, já estava ali instalada, e agora mais pelo Brasil. E até por uma demanda reprimida, provavelmente, de mercado, né, Thaís? Demanda reprimida. De opção terapêutica para o paciente, que se existe desde 72 nos Estados Unidos, aprovado, FDA approved, né? E já tem ali desde 2008, 2009, pelo menos, comercializado em alta escala. A gente tem a chegada aí da Sotopel em 2018, 2019 no Brasil. Então, realmente, o boom, né, vem a partir daí, né? Então... E o Fred falou a palavra-chave aqui da nossa discussão, que é opção, né? A gente vai falar muito sobre isso. É uma opção a mais, com uma altíssima taxa de satisfação, é para um determinado perfil de paciente, não é para todo mundo, mas depois a gente vai entrar mais nisso. E 10 milhões aí que estima-se de mês aí que movimenta-se o mercado. Tá? 10 milhões de reais reais no Brasil. No Brasil, mês. É interessante quando você fala do crescimento acima de 6% para o Brasil. Se a gente olhar hoje o market share para testosterona no mundo, nos próximos 5 anos, a expectativa é de 3,4%, né, de crescimento ao ano. Então, ou seja, é praticamente o dobro, né, especificamente nessa terapia hormonal. Por isso que eu acho que é polêmico, assusta, porque aí na hora que você está ali, né, nas mídias sociais ou no mercado, olhando tudo aquilo, você fala, nossa, mas está todo mundo, isso aí está crescendo, isso é polêmico. Não, é que na verdade é o que ele falou, é um abismo, um hiato aí da gente, do americano. A gente tem mais diagnóstico também, né? Exato. Então, assim, as pessoas hoje, todo mundo está ligado, as redes sociais estão aí, a gente está dando informação, né? Antes o cansaço, a fadiga, o humor deprimido, o ganho de gordura abdominal para o homem, por exemplo, né? As alterações... Normal, né? Normal, é da idade ou coisa e tal. E hoje não, as pessoas vão, os homens vão mais ao médico, os homens fazem mais exames, né? E consequentemente detectam mais conscientes, a menopausa mais presente na mídia, as mulheres sabendo, reconhecer os sintomas, buscando o tratamento. Então existe um crescimento como um todo, não só dos implantes, do acesso aos tratamentos, às terapias. E a cultura, gente, a cultura da medicina preventiva, quando você fala de países europeus e países americanos, ela é mais evidente. A gente tem também um abismo cultural em termos de medicina. Tô errado? Tô falando... Não, vocês médicos. Então, para chegar à medicina preventiva, a mulher pensar sobre a menopausa antes, já procurar tudo isso realmente é mais novo no Brasil. Demora mais, é assim, é cultural realmente essa medicina. Então, lembrando do nosso posicionamento aqui e objetivo com esse podcast, que é falar dos implantes hormonais da forma real, que é um método que existe, que é muito bem aceito por um determinado grupo de pacientes. A gente vai falar mais sobre isso, que é uma opção que tem sim prós e contras, como todas as opções disponíveis têm, que ainda tem polêmicas envolvidas por esse gap que a gente começou falando no episódio, né, da indústria farmacêutica que produziu inicialmente, deixou de produzir, existiu uma demanda reprimida, aí o mercado da farmácia magistral ocupou esse espaço, e agora tenho certeza que a indústria farmacêutica certamente está olhando para isso de novo também, vendo essa alta demanda. Existe uma questão ética na prescrição, que a gente vai falar um pouco, e principalmente no próximo episódio também sobre isso, porque sim, as sociedades que criticam têm o seu ponto, sem dúvida nenhuma, porque existe um mau uso, como existem bons e maus profissionais em toda a área. Exatamente. Então, é um assunto que é polêmico, mas que não pode deixar de existir, porque as sociedades médicas tratam como se não existissem. Acabou de ter o Congresso Brasileiro de Menopausa, 2024, congresso excelente, muito boas as aulas. Não se tocou no assunto. É como se não existisse. Nenhuma sessão sobre implantes. Nenhuma sessão sobre implante. Ainda de 2 anos atrás, ainda teve uma aula muito boa, em que a palestrante a doutora Rita Dardes da Unifesp, uma pessoa incrível, docente lá, falou de uma forma muito coerente. Falou, olha, de fato, faltam estudos, tal, mas é um método real. A gente vê que é bom, os pacientes ficam ótimos no consultório usando. Sim. Então esse é o ponto em que a gente precisa falar do assunto e correr atrás do prejuízo, que é fazer os estudos que não foram devidamente feitos, né, que tem muito pouco. Eu queria aproveitar e já perguntar para o Fred em relação a isso, porque também tem esse discurso de quem é contra. Ah, não, mas não tem estudo. Como é que são os estudos de testosterona em implantes? Isso é um ponto super importante, né? Porque não tem estudo. Ou se critica, não, isso não é um método válido, então vamos discutir com a Endocrine Society. Porque quando a gente vai olhar para as terapias e para os guidelines, sempre se fala que tem que estar baseado em evidência e tem que estar nos guidelines. Então, se tem que estar nos guidelines e o da Endocrine Society, dos mais respeitados do mundo, é um dos que traz o implante como opção terapêutica já há quanto tempo?
Então, ou seja, baseado nos estudos que temos disponíveis, a Endocrine Society entende que é um método, né, que deve estar dentro do arsenal terapêutico disponível, das como opções. A Thaís comentou que os implantes hormonais absorvíveis estão nas, como é que fala, farmacopeias do mundo todo. Está ali descrito. E é bem interessante, porque você pegar o guideline, que é o último de 2018, então nós já estamos aí com 6 anos aí desse último guideline da Endocrine Society, a gente não tem nenhum posicionamento, né, recente brasileiro nesse sentido, né? Então, ou seja, quando a gente olha para esse guideline e olha as complicações, por exemplo, as opções terapêuticas, implantes está lá com suas descrições. E se você pegar as complicações e efeitos colaterais de testosterona injetável semanal, testosterona injetável, né, trimestral, da testosterona em gel, todas elas têm as suas ressalvas, né? Então, ou seja, nenhum método é perfeito. A gente tem N formas de se fazer essa reposição, né? E o que a gente está buscando aqui, tenho certeza, é diferenciar implantadores de hormônio de médicos que fazem reposição hormonal de forma assertiva. Perfeito. Né? Que oferecem aos pacientes as opções, discutem com eles todos os prós e contras, vantagens e desvantagens, vantagens e desvantagens de cada método e juntos definem a melhor linha de terapia. Exatamente. Já dando o spoiler, a gente vai aprofundar mais nesse tema das opções de terapias para homens e mulheres nos episódios também aqui dessa primeira temporada, em que a gente vai falar com o Fred também, especificamente sobre as terapias masculinas. Eu queria fazer até um gancho isso não acontece só para sociedades médicas, tá? Vamos lá. 2014, Igor, quando saiu o Testopel, de novo, voltando esse 2014, o Grupo Terapêutica, ele protocolou um dossiê para a Anvisa, que é o primeiro dossiê sobre implantes hormonais do Brasil protocolado na Anvisa. Que você foi... Eu fui para os Estados Unidos, isso. quando saiu muito o Testopel. Importante falar isso. Quando farmacêutica, fechou o Testopel, os médicos começaram a procurar a empresa, porque o Grupo Terapêutico é uma empresa de 42 anos, então tem uma história, já tinha uma credibilidade, os médicos já conhecendo o nosso trabalho, falou, gente, vocês precisam ir atrás ali do compounding americano, vamos desenvolver, vamos fazer. Nós fomos para os Estados Unidos, enfim, trouxemos a tecnologia baseada no Testopel, tá aí no Ricelli. Só um parênteses, Thaís. Nessa época em que você foi quando deixou de ser comercializado no Brasil o Ricelli também. Também. Que era um implante produzido pelo Organon de 25 miligramas de estradiol absorvível. Exatamente. Que em determinado momento saiu do mercado. Saiu do mercado. E aí eles começaram a procurar porque eles precisavam entregar essa via já descrita, já bem determinada e que tinha bons resultados para os pacientes deles. Não podiam ficar sem. Não era uma opção para esses médicos que fazem esse uso de forma adequada, ok? Então eles falaram, Thaís, por favor, vamos lá, vamos pesquisar, vamos atrás. Nós fomos para os Estados Unidos, né? O grupo terapêutico, uma equipe técnica, foi para os Estados Unidos, ficou lá, emergiu ali, trouxe toda a tecnologia e voltou para o Brasil com essa tecnologia, produzindo os implantes hormonais ali no primeiro momento, a nível teste, tá? A nível bancada, tá? Só para você entender. E fez esse dossiê. Escreveu um dossiê, porque assim, eu não posso produzir sem uma autorização da Anvisa, eu não posso produzir sem algum rigor técnico, isso não existe, tá, gente? As pessoas acham que isso existe, isso não existe, tá, no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, não existe uma produção sem um rigor técnico. Depois nós vamos falar também melhor disso, tudo, tem outro farmacêutico que vai vir conosco. O rigor da legislação farmacêutica para a farmácia magistral é um dos maiores do mundo. Tá bom? Então, tudo bem, trouxemos bancada, escrevemos um dossiê. Vamos escrever um dossiê para a Anvisa, porque numa primeira conversa falou, não, a Anvisa falou, não, isso não existe. Isso aqui, não sei nem do que vocês estão falando, não quero saber, não sei. Escrevemos um dossiê, protocolamos. De 2014 a 2017, houve uma negativa na produção disso. Por isso que o Sotopelli só conseguiu entrar meados de 2018, porque aí houve essa negativa de falar, não, implantes hormonais não pode ser produzido. Não... Ou seja, existe também esse abismo para as legislações, para os órgãos regulamentadores que não conseguem acompanhar a devido as evidências científicas, o que está acontecendo, ou as farmácias americanas, as europeias, o que tem em literatura e a regulamentação efetiva disso. Mas essa é uma história muito importante de contar, porque a maioria dos médicos não sabe que antes, então, da chegada, do boom que aconteceu dos implantes absorvíveis em 2018, 2019 ali, a farmácia terapêutica, né, foi a primeira que foi aos Estados Unidos aprender, que escreveu o dossiê para a Anvisa. Que é hoje que está lá. Que você participou, que hoje está disponível. Então, foi pioneira nisso. E que hoje vocês sabem, entendo que a farmácia que melhor faz isso, que é mais correta e ética na prescrição, é a farmácia que eu escolho e uso.
E teve esse pioneirismo, né? Teve. E a seriedade de ir aprender, trazer a tecnologia americana, fazer o dossiê para a Anvisa e esse gap que passaram alguns anos até, de fato... Produzir, poder efetivamente produzir. Perfeito. E a gente brinca que antes a gente não tivesse protocolado, porque aí quando a gente protocolou, veio tudo ir para cima da gente. A gente protocolou, quero fazer, não vai fazer, e aí todo mundo ficou ali, tudo, mas aí a gente colhe frutos depois, né, Igor? Sim, hoje foi quem fez o caminho certo, né? eu fiz o caminho e hoje colhe bons frutos, tem uma confiança da Anvisa no nosso trabalho, isso é importante para nós. Thaís, pegando esse gancho, um outro ponto que muita gente adora dizer é que os implantes não são aprovados pela Anvisa. Como é que então a gente prescreve uma coisa que a Anvisa não aprova? Explica essa questão. Gente, isso não existe, Exato. tá? É assim, o que acontece? A Anvisa, ela aprova todas as farmácias de manipulação a nível Brasil. Existe uma certificação da Anvisa, o rigor técnico... Extremamente rigorosa, a mais rigorosa a nível mundial, tá? A Anvisa, ela certifica a empresa, os processos e os responsáveis. Ou seja, ela faz uma certificação numa visão um pouco mais amplificada. Quando a gente fala de indústria, ela faz uma visão unificada. Mas isso não quer dizer que não existe a regulamentação, que não exista a exigência e que as produções são feitas de qualquer forma. O que eu acho que acontece, assim, que é esse abismo que eu falo para vocês. Precisa regulamentar mais apropriadamente os implantes hormonais. Tá? O que acontece é que ela não consegue acompanhar, ela não consegue regulamentar de uma forma um pouco mais restritiva e, obviamente, os bons pagam pelos maus. Tem gente fazendo coisas que não devem, coisas um pouco mais aleatórias, mas isso não quer dizer que o processo não é regulamentado, não é descrito. Está no seu anexo 6 da nossa RDC 67 no anexo 6, ele tem um anexo só sobre produção de produtos estéreis. Mas o que acontece? É uma RDC de 2008, Igor. Aí vem o grande gap e talvez uma falta de confiança na farmácia de manipulação. Por isso que é importantíssimo o médico que trabalha com implantes hormonais, com produtos estéreis ou não, farmácia magistral comum, mas de estéreis mais ainda, ele conhecer a fundo, Igor. Conhecer o profissional, conhecer a empresa, as pessoas abrirem a cozinha, ir lá, ver qual que é o trabalho, ver qual que é a tecnologia. Igual eu fui, né? Eu fui na terapêutica lá em São José Ele foi lá, ele entrou, ele paramentou. Ver como é que produz o implante, ver a máquina, porque é muito diferente. E precisa falar isso. Como teve esse boom da história dos implantes, agora qualquer farmácia da esquina produz implante hormonal. Não, isso não existe. E faz implante isso ou qualquer coisa que existe transforma em implante. E aí gera desconfiança e insegurança na própria Anvisa. Exato. Porque aí vai fazendo, porque pega aquele anexo 6 simples, né? Tem ali uma metodologia, é rigoroso tudo, mas pega aquilo e faz só aquilo. E o que as pessoas têm que entender a nível geral, principalmente o médico, Igor, é que a farmácia que produz implantes hormonais, ela precisa usar referências FDA. Ela precisa usar referências europeias para a produção, americana, porque na nossa RDC não está tudo muito bem determinado. Perfeito. Então, o farmacêutico que se limita a olhar o anexo 6 da RDC 67, gente, ali realmente não é uma farmácia que a gente deveria consumir. Nós temos que referenciar o que o FDA está falando, quais os parâmetros, filtro do ar, microbiológico, controle de processo, tudo isso tem que ser... Para as pessoas entenderem, para o médico entender, a gente usa parâmetros da indústria farmacêutica. Isso que eu queria te falar. A gente não usa parâmetros da farmácia magistral para produzir implantes hormonais. Porque não é aquela coisa da farmácia magistral de antigamente, que parece que vai ali no cantinho, mexe ali. Artesanal. Aquela coisa literalmente artesanal. Eu brigo batendo pó no liquidificador. Né? Exato. A produção hoje ela é industrializada, né? Você tem uma estrutura industrial de produzir implantes. Lógico, a gente tem que separar o joio do trigo, Igor. São 8.600 farmácias de manipulação Brasil. Nossa. Tá? Que produzem estéreis, vamos falar especificamente de implantes, tá? Nós caímos ali para 100. Estou chutando assim, agora pegando um dado bem alto ali, porque ali varia, no panorama farmacêutico varia um pouco. Então, 100. Que produzem implantes hormonais, quantos players tem? Quantos entrantes tem? 5. Hoje. 5, 6, aí vai caindo. 5, 6, 7, né? Porque, enfim, acaba tendo essa... Mas que seja ali, vamos falar de 10 hoje, num total... 6 players fazendo. Como eles estão produzindo? Baseado no quê? Não tem uma padronização, né? Não tem uma padronização, precisa ser da indústria farmacêutica. E principalmente para a gente, que às vezes vê a paciente que vem dizendo que teve uma experiência com implante hormonal
e que eventualmente não foi boa, precisa entender que implante, em qual dose, de que farmácia, porque isso faz muita diferença. Total. Faz diferença, Igor. E aí faz as diferenças do joio e do trigo, né? Usa RDC 67 anexo 6? Pergunta para o farmacêutico, gente. Não, eu uso qual farmacopeia você usa? Quais os parâmetros que você usa? Eu vou te falar o grupo terapêutico. Eu uso os parâmetros FDA, uso os parâmetros americanos, tá? Que eu acho que o que mais se adequa na minha área produtiva. Nós somos treinados por uma equipe americana, que é uma equipe que certifica as farmácias de manipulação estéreis americanas e que certifica os farmacêuticos, porque lá nos Estados Unidos os farmacêuticos têm que ter crédito, nós vamos até lá, fazemos esses créditos americanos para certificar a nossa produção no Brasil. Então, precisa separar isso também. Mas gera insegurança no mercado. Isso é fato. Tá? Isso é fato. E tem a questão da bula, que eu acho que... Do ponto de vista clínico, é isso que o Igor chamou a atenção também agora. Você fala, né, Thaís? Faz muito sentido, porque como médico, né, na outra ponta, a gente está olhando para que implante foi colocado, né? Qual marca foi, que dose foi, quantos pellets foram, né? E a grande maioria dos pacientes não tem essa informação. A grande maioria. Não tem. Então, esse é um outro ponto sensível também no uso dos implantes e que a gente precisa reforçar nessa educação médica também, de que o paciente receba essa informação. Né? Se você está definindo uma terapêutica, né, específica para aquele paciente, né? Então foram colocados, inseridos tantos pellets, tal marca, né? Se você confia na empresa que você está utilizando, né? Então por que não dizer o nome dela? Importante não misturar, então, Fred, também. Misturar empresas, sim, misturar... perfeitamente. Porque, gente, não é assim, é seguir realmente uma linha de raciocínio ali, Fred, usar a mesma empresa, porque aí você sabe a tecnologia, a evidência, a fotografia cinética, você acompanha esse paciente, você já tem parâmetros para fazer. Agora, quando começa a misturar, a gente ali realmente dá uma insegurança clínica. E dentro dessa discussão... Vou voltar. Então, reforçando que essa história de que não tem aprovação da Anvisa não existe. Não existe. O que existe é uma aprovação da Anvisa que tem todo um rigor, que é um nível de aprovação, uma categoria, né, que é de farmácia magistral, que não é a mesma da farmácia, da indústria farmacêutica convencional. E um outro ponto que muita gente gosta de apontar é o fato dos produtos magistrais não terem bula. Sim, né? sim. E como é que é, por exemplo, Fred, a bula do Testopel, que é um produto, um implante de testosterona absorvível aprovado pelo FDA? Isso é super interessante, né? Porque essa é uma crítica sempre consistente nas conversas e nos posicionamentos, né? E quando a gente vai para o Testopel, aprovado pelo FDA, 1972, com os estudos aí, né, a partir de 2009 mais consistentes, e a gente olha essa bula, você está praticamente vendo uma bula de qualquer testosterona. Exatamente. Então você tem uma bula ali que coloca todas as indicações, contraindicações, efeitos colaterais clássicos de uma terapia com testosterona, com alteração de hematócrito, colesterol, risco de AVC, infarto, insuficiência hepática, né, dependente de dose. Então, nada diferente do que é visto nas bulas industriais de injetáveis ou terapia tópica, né, em gel. Então, na verdade, a gente tem ali um parágrafo que fala sobre complicações locais, que é o mesmo que consta no Guideline da Endocrine Society, por exemplo, né? Então, não tem nenhuma grande informação adicional sobre pico sérico, né, estabelecido em função da dose, né, indivíduos acima do peso ou com peso normal, indivíduos que tenham mais ou menos sintomas. Então, não tem ali uma especificação clara da farmacocinética, né, do Testopel. Então, se a gente basear no que é a bula do Testopel, né, constituir uma bula, inclusive, né, seria até bem simples. Se a gente for basear naquele modelo, hoje a gente tem até mais elementos. Eu posso colocar no meu implante de testosterona de 200 e pronto. Exato. Sim, porque o que está ali não é baseado em estudos com Testopel. Não é baseado em nível de extrusão, né, nível de infecção, né, quantos que instruíram aquele implante, em qual estudo que isso foi, né, documentado. Né? A partir de 2009 a gente tem esses dados mais consistentes. Né? Então, inclusive nem reforça até o grau de satisfação dos pacientes. Isso também não consta na bula, entre os efeitos, né, principais. Né? Se pegar o estudo de 2009, que é do Cavendish, que avaliou, né, 80 pacientes, mais de quase 300 inserções de implantes com Testopel, né? Ele mostra que 68% dos pacientes tiveram excelente aceitação do método. Que é uma taxa muito boa. Uma taxa de menos de 1% de complicações locais, que seriam as principais, que estão de diferente na bula, né, do Testopel, e o restante, né, sem grandes complicações, baseados no que são hoje conhecidos já para terapia de testosterona. Perfeito. Não tem, fica igual, né? Eu poderia pegar a bula do Testopel,
colocar ali e falar que É uma bula. É uma Sinceramente. bula, De uma forma ou de outra, quando a gente, né, coloca para o paciente a opção terapêutica, ele assina um termo de consentimento e isso está explicado nesse termo. Perfeito. Então, inclusive, mais detalhado no termo que eu utilizo, que eu adaptei, eu tenho justamente os dados, né, detalhados de Exatamente. complicações Eu também uso um termo de locais que não consentimento. consta na bula do Testopel. Exato, tem tudo mais detalhado em O evidências. nosso termo de do- consentimento é mais detalhado Justo. do que a a própria bula bula do Testopel. bula do Testopel. Bom, quero agradecer a vocês, então, pela excelente discussão. A gente vai continuar no próximo episódio. Para encontrar vocês nas redes sociais, a Thaís, é Thaís com TH Menegário, e Dr. Frederico Maia, Dr. Frederico Maia, o meu é Dr. Padovese. Esse podcast ele é focado principalmente no médico, mas ele também tem a proposta de servir para pessoas e pacientes interessadas, né? A gente vai sempre falar numa linguagem acessível e para quem achou que essa informação foi útil, compartilhe nas suas redes, envie para os amigos, nos grupos de médicos, grupos de WhatsApps, porque o que mais falta hoje, principalmente nessa área, é a informação qualificada, uma discussão coerente, ética, sem visões apaixonadas ou extremas, né, que coloque de fato os pingos nos is, discuta os prós e contras, que é uma terapia como qualquer outra. Muito obrigado. Prazer.